Olá pessoal, seguidores, inscritos e não inscritos no canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido, tudo bem com todos vocês? Que a grande Xalaim do Criador Yod-He Vav-He esteja dentro do teu coração. Mais uma vez eu te convido a participar, tá? Dos conteúdos oferecidos aqui nesse canal, que é reconstrução de entendimento, é buscando nas origens do passado, tá? Nas raízes, na história, que você vai compreender o que a grande mamãe prostituta, conforme está escrito em Apocalipse 17 e 18, ela tem o título de meretriz, tá? Escondeu da humanidade, usurpando o nome verdadeiro, tá? O nome em hebraico, e apresentando para nós um nome grego, um nome latim, tá? Um Jesus que na verdade é romano. O próprio Salvador era negro, tá? Viveu no meio de um povo hebreu que tem descendência de negros. Então o respaldo bíblico para isso está em Apocalipse, tá? Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus cabelos eram como uma lã de uma ovelha, ou seja, crespo, e a sua pele era como cor de sardônica, como pedra de jaspe. Se você pesquisar as cores da pedra, é amarronzada, é escura, e não Jesus europetizado, um Yeshua europetizado empregado ao mundo. É por isso que a Aquisição matou milhares no passado, as cruzadas, os cavaleiros templários. Por quê? Não queria aceitar a imposição da igreja. Todo aquele que não aceitava o Jesus criado por Roma era com certeza demolido, massacrado, né? Era levado à morte. Bom, enfim, hoje eu quero trazer mais um vídeo histórico que vai somar nesse conhecimento para você, vai agregar, tá? Espero que você aguarde até o final para tirar sua conclusão, participar deixando seu bom comentário, dizer o que você entendeu no vídeo, o que você compreendeu, o que você teve dificuldade de assimilar. E vamos lá, sem mais delongas. Tá aqui uma imagem na tela, tá? Extraída do dito Santo Sudário, né? Que é como se fosse o manto, o pano, né? Que vestiu o próprio corpo do Salvador para colocar na tumba, na cova, tá? Naquele tempo não existia caixões, então as pessoas, entre aspas, eram mumificadas ou eram enroladas em ligas, em faixas. E segundo a Igreja Católica inventou isso, extraído dessa imagem, tá? Então vamos ver quem é esse personagem aqui que você acha que é Cristo, tá? Vamos ver quem é Cristo dentro da história aqui, dentro das imagens. Elas vão falar muito mais do que a minha própria explicação. Aqui são dias paganizados, tá? Muito cultuado por diversas liturgias, crenças, mas extraídos da Babilônia, ou seja, da católica. O dia de Corpus Christi. Então é cultuado Cristo, ok? E inclusive está dentro de um sol aqui, né? Que eu já tenho falado no meu canal, Mitraísmo, Apolo, Hélio, Deus Amon-Ra, né? Invictus, né? O Deus Sol Mitra, enfim. Aqui essa associação, assimilação que eu chamo de sincretismo e secretismo religioso. Partindo para a próxima. Esse aqui é um personagem da onde tem o nome original de Cristo e que foi plagiado pelo Império Romano, tá? Aliás, foi colocado esse personagem no lugar do Machia. Eu já disse que Machia não tem nada a ver com Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa, o Machia, Messias, ungido, ok? E Cristo tem outro significado, é isso que a igreja camuflou. A prostituição de 17 e 18 de Apocalipse, da grande meretriz, tá? Que o anjo fala ali para Hannah, é uma prostituição sagrada. Não é prostituição de adultério, de fornicação, de relação sexual de corpo, tá? E sim um adultério de adulterar os pergaminhos, os manuscritos, os códices, ok? Transformando em Septuaginta e Vulgata Latina, onde aderiu os deuses ecumênicos de diversas crenças, entendeu, pessoal? Então vamos ver quem é esse personagem chamado de Cristo. É chamado de Serapis. Se você fazer uma breve busca histórica aí pelo Google, diversos sites ou até a Wikipédia,
esse Serapis, que é em grego, tá? Tá aqui as expressões, transliterado a Serapis ou Sarapis, em latim, uma divindade sincrética, helenístico, egípcia, ou seja, já é antiga, lá do egípcio, da antiguidade clássica. Seu templo mais celebre localizava-se em Alexandria, no Egito. Seu símbolo era uma cruz, aqui ó. Inclusive, vocês dizem que a cruz não é pagão, que o tal Salvador do mundo foi pendurado numa cruz. Não, tá dizendo aqui que o símbolo já era pagão, que inclusive já trouxe aqui referência do estudo da cruz, que o Mashiach Salvador foi pendurado no madeiro e nada tem a ver com a cruz. Mas qual a diferença? O que isso interfere? Toda interferência muda tudo. Por quê? Porque a cruz é veneração ao Deus Tal, ao Deus Taú, ok, pessoal? E também era utilizado de diversos ritos, diversos cultos a deuses pagãos. Então tem muita diferença. É você distribuir o seu louvor, a sua adoração, a sua veneração de tabela para outros seres mentores que querem sugar essa veneração, entendeu? E a direção do seu louvor tem que ser 100% direcionado somente a um, que é o Criador. Então aqui a cruz já era símbolo de uma divindade pagã helenística. Sobre Ptolomeu Soler, diversos esforços foram feitos para integrar a religião egípcia com a seus soberanos heleníacos. A política de Ptolomeu constituiu em encontrar uma divindade que conseguisse a referência do deus grupos enéticos do país e a de respeito à maldição empregadas pelos sacerdotes egípcias, ok? Contra os deuses dos antigos soberanos estrangeiros, como o deus Sete, que foi louvado pelos iscos. Alexandre, tá? O Grande havia tentado usar Amon, que esse aqui é o deus do sol, Amon-Ra, aquela palavra que fala amém no final da oração, é a palavra Amon, ou seja, um antigo faraó também, ok? Uma expressão que não tem nada a ver do assim seja, você aprendeu de forma errada pelo sistema. Para este propósito, porém, este deus era mais cultuado do Alto do Egito e não tinha popularidade entre os habitantes do Baixo Egito, ou seja, era cultuado pelos ricos, né? Os mais granfinos, os mais altos da classe daquela época, onde havia maior influência grega. O grego tinha pouco, tá? Respeito por figuras com cabeças de animais. Ó, a imagem de um querubim também, né? Que inclusive traz antigos animais aí, como leão, como boi, como leopardo, né? Inclusive a estátua atual colocado aí, publicado nas redes sociais, referente à besta do Apocalipse. Então era antropomórfica. No estilo grego, foi escolhida como ídolo e proclamada oficialmente como equivalente ao deus egípcio Apis. Então, Apis era um deus, ok? E juntou com Samirimis, mas Apis é o Serapis, tá? Exatamente popular, pois foi chamado inicialmente do Egito, ou seja, Osíris e Apis, foi o que eu acabei de falar, que se tornou Serapis. Então é duas divindades de uma vez nesse personagem. Vamos ver aqui mais pra frente. Olha a semelhança de Serapis com o dito Jesus, propagado pelo Império de Roma, que todos cultuam. Essa é a imagem que todos, quando fala de Jesus, tem na mente, né? Um Jesus europeizado, um Yeshua, que não tem nada a ver também, que é o nome grego, Yeshua. Então aí a imagem de Serapis e Jesus lado a lado para assimilar. Aqui antigas monumentos, estátuas do deus Serapis, que você pode, se eu não falo de Serapis, você pode ter pensado, esse aí é Jesus, né? Porque é exatamente o mesmo aspecto, assim como fizeram no Velho Testamento, tá? Que os personagens mudaram de nome, tá vendo aqui? Alzur já era adorado lá no Egito, né? Depois Reshep, que virou Baal,
depois Baal Ramon, que era o nome de um rei da época, e o deus El, aqui ó, se você pesquisar o El, tá? Não é Elohim, El Shaddai, El Leon, né? Emanuel, tudo isso aí eu posso trazer um vídeo mais explicativo. El é o deus dos cananeus, então toda essa junção que a Babilônia fez, essa sopa ecumênica, né, de pobre, ajuntou todos os deuses pagãos e unificou num só, que é Jesus, entendeu? Aqui embaixo, aqui ó, Serapis, Jesus, Jesus, tá vendo? Ó? Inclusive a imagem do sol lá atrás é o deus Serapis, o próprio Jesus é o deus Serapis, tá? Aqui, como eu falei, a junção de Apis, inclusive o boizinho foi a primeira imagem que fizeram da idolatria, lembra que Moisés subiu, demorou lá em cima, salvou 40 dias e quando ele desce o povo tinha pegado os pingentes, os brincos, as pulseiras de ouro derretido e feito um bezerro, né? Deus Apis, tá ok? Que inclusive também atualmente é a imagem de Amamon, tá? O deus do dinheiro, da fertilidade, que é pregado pelos templos, né? É pregado por algumas empresas aí, a estatueta do bezerro de ouro, e vocês sabem o que eu tô falando. Mais uma vez, associação do Santo Sudário, tá? E associado à serpente. Olha aqui, ó. A serpente, a antiga serpente, o dragão foi jogado no lago de fogo, né? Quem é a serpente? Vocês sabem quem é a serpente, tá? Eu trouxe aqui um versículo aqui de Isaías 14:14, que o próprio Satanás diz: eu subirei acima das nuvens. Outras traduções diz das estrelas, que representam os malaquins. Subirei acima dos anjos e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo do próprio adversário é ser semelhante. E igual é uma coisa, semelhante é outra coisa, é bem inferior. Se você comprar uma coisa do Paraguai, parece o original, mas não é mais frágil, estraga mais rápido e não chega na mesma qualidade, ok? Então, semelhante é inferior a ser igual. Igual é exatamente igual. Semelhante é que chega próximo da perfeição. Então, o desejo do próprio diabo é ser semelhante ao Altíssimo. Trazendo aqui, segundo Tessalonicenses 2:4, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Criador, o Altíssimo, Yahweh, né? A palavra Deus aqui está paganizada de Zeus, Júpiter, Hélio, né? O deus Theos, ou se adora, de sorte que se assentará como Altíssimo no templo do Altíssimo, querendo parecer o Altíssimo. Então, mais uma vez, faz referência que ele quer ser igual ao Altíssimo. Assentar no templo do Altíssimo não é assentar nos templos de pedra, é assentar aqui, ó, no coração. Porque Romanos diz: não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito do Criador? Então ele sentando no coração do homem, assentando no trono, que é a mente, porque a cabeça do homem é Yahusha, é o próprio Mashiach. Então ele assentando no trono, que é a cabeça, tá? O trono fica acima do corpo, então a cabeça do homem não pode deixar vazio para se tornar a oficina do próprio adversário. Tá bem explicado aqui, pessoal? Continuando aqui, olha aqui, o deus Serapis tinha o seu templo, que inclusive é, acredito que o mesmo que Baal, tá? Uma dracma da época, inclusive, preste atenção, tem o Joaquim Boaz aqui, tá? As duas colunas e a pirâmide e o olhozinho em cima aqui, né? A bolinha aqui, representando também o Invictus, o sol. Então é essa estética aqui que eu tenho abordado dos templos de pedra, né? Dos dias atuais, que traz essa veneração de tabela aqui aos deuses pagãos. Vou mostrar aqui imagens mais para frente. Guarda essa figura aqui para você não esquecer. Duas colunas, triângulo e o solzinho no meio. Ok? Mais aqui a cultuação que chamam de Cristo Redentor, instalado aí no Rio de Janeiro do Brasil, né? Que na verdade esse aqui não é um redentor de nada, tá? Esse aqui não rime, como é que é? Remidor, não reme nada, né? Esse aqui é a imagem de Serapis, pessoal, tá? Que o mundo adora e venera como Salvador, mas é uma personificação de um deus de Roma, tá? Agora vamos falar um pouquinho de Serapeu de Alexandria. Então, você vê aqui a imagem de uma coluna que pode se
representar ou Joaquim ou Boaz, ou inclusive o obelisco utilizado pela maçonaria, templos batistas, outras igrejas atuais, que era o antigo falo, ou seja, o pênis do deus Baal. O Serapeu de Alexandria, no Egito Ptolemaico, era um templo construído por Ptolomeu III e dedicado a Serapis, é dedicado a um deus pagão. Protetor de Alexandria, em todos os relatos que nos chegam, o Serapeu era o maior e mais belo de todos os templos do quarteirão grego. Na cidade, além da imagem do deus, o recinto do templo abrigava uma parte da coleção da grande biblioteca Alexandria. Então, o geográfico Estrabão conta que ele ficava na zona oeste da cidade. Atualmente nada resta dele acima da terra. Então aqui uma frase, o Serapeu, tá? Vocês pesquisam mais sobre isso, eu não vou dar mais spoiler sobre isso, aprofundar. Tá aqui a história do templo, tá? Alguma geografia, bibliografia, que se vocês precisar aqui tem toda a referência. Continuando, o obelisco aqui, como eu falei, ligado ao Egito, né? É muito semelhante àquelas Gizé, né? Não lembro, alguma coisa Gizé, Esfinge, né? Olha aqui, se você fazer uma pesquisa de Serapis de Alexandria, você vai ver a cidade e muita referência sobre esse obelisco pagão que é utilizado pelos templos, tá vendo? Ó? Templos paganizados com a mesma estética que Salomão fez no seu templo. Então tá aqui, ó, várias imagens. Continuando aqui, olha que é o mesmo que Joaquim Boaz da maçonaria, tá? Eu já fiz vídeos explicando sobre isso, ó, J de Joaquim e B de Boaz, que representa dualidade, ou seja, o bem e o mal. Veja que a arquitetura é igual daquela moeda que eu falei, né? As duas colunas, aqui o triângulo e o olho no meio, que representa o compasso do deus Gadu, ok? Seguindo adiante, olha aí as coluninhas, o coraçãozinho lá do deus Sol, a pirâmide. Eu já trouxe vídeos exclusivos sobre isso. Mais uma igreja universal, tá? Com toda a estética, congregação cristã no Brasil por dentro, várias colunas, o falo, né, que representa um pênis aqui do deus Baal, tá ok? Mais colunas, o olho de Horus aqui também, se vê claramente, o Senhor que representa Baal e Jesus, que é Serapis, tá? Vamos continuando, colunas e mais colunas, que também representa o órgão genital de uma mulher, tá? Onde o diabo descobriu que para trazer espíritos por esse mundo, ele consegue através da relação com mulheres. Anjos caídos descobriram isso, tá? Então, por isso que tem a tal da paralisia do sono, que é contato espiritual, que eu chamo de... já fiz vídeos específicos no canal sobre sucubus e incubus, tá? Experiências que traz espíritos metafísicos para o mundo materializado. Igreja Batista, a mesma estética lá dos templinhos, né, gregorianos. Mais uma igreja batista. E terminando a imagem de o dito Jesus, o Jesus, o Essus, tá? O porco, o deus Mocos, com o Serapis. Tem alguma semelhança? Vocês gostaram do vídeo? Peço a colaboração de vocês no like, tá? Nos compartilhamentos, nos comentários. Se vocês não entenderam, eu trago um outro vídeo mais específico sobre isso. Eu estou estudando todos os pedidos que estão me mandando, me solicitando. Olha, Luiz Paulo, aborda esse assunto, fala daquele. E devagarzinho, tem muito assunto para pôr na mesa. Louvado seja Ial, que é a mesa que ele preparou para nós, né? Tá farda. E vou trazer todos. Tenha paciência, ok? Beijo no seu coração, Xalaim, até o próximo vídeo.